Estamos de volta com o programa REC, hoje recebendo o tarólogo, astrólogo Luiz Henrique, e estamos falando de um novo projeto que ele trouxe para Tubarão, né? E que é a constelação sistêmica familiar. Mas Luiz, o que é constelação sistêmica familiar? Antes de nós entrarmos na segunda parte, muito interessante, que nós já explicamos a primeira no primeiro bloco. Vamos lá. Bom, gente, assim, uma coisa que é interessante falar sobre constelação o conceito de constelação, assim, ele é as leis do amor. Sinteticamente falando, são as leis do amor. E o amor, ele tem 3 regras básicas que não podem ser quebradas porque elas geram problemas. O difícil na constelação familiar é assim: o que dá de errado numa geração é a geração seguinte que paga. Então nós temos sobre nossas costas N coisas de erros e acertos que aconteceram, os acertos também, mas muita coisa errada que aconteceu em gerações anteriores, nós estamos aqui sofrendo as consequências. Tem como evitar? Se tu não tomar conhecimento de quem são, como aconteceu, o que causou, e perdoar isso e trabalhar isso de acordo com essas 3 regras básicas que eu vou falar, as 3 leis, tu não tem como, certo? Não há como. Tu só pode consertar isso respeitando essas 3 leis. Quais são essas 3 leis do amor? Primeira lei do amor é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento. O que é contra essa lei? A exclusão. Então, uma pessoa que nasce numa família, ela não pode ser excluída em hipótese alguma. Nunca. Nem depois de morta. Os mortos têm que ser referendados. Se você teve um irmão que não nasce morto, a tua mãe teve um aborto antes de você nascer, por exemplo, você está sujeito, sim, a sofrer bastante as consequências daquela pessoa que foi excluída. Se ela não for lembrada, não for devidamente referendada, tu vai sentir o peso da exclusão. Nossa. E isso é muito forte, porque é uma lei do amor. O amor familiar, sistêmico, ele não permite exclusão. Tu atenta contra a lei quando tu exclui. Aliás, tu sempre atenta contra a lei quando tu exclui. Mesmo tu não tendo conhecimento, Luiz? Principalmente, que daí tu só sofre a consequência mesmo. Quando não sabe o que está acontecendo. E não sabe o que está acontecendo. Isso, inclusive, é bom a gente entender, gente, porque isso é tão sério, por isso que uma das causas, eu vou dizer uma coisa que eu não quero entrar em contradição com ninguém, mas assim, isso está muito ligado ao suicídio. Que a pessoa está executando, uma pessoa que foi excluída, que não foi reconhecida, às vezes o débito com a geração seguinte é excluir alguém também. Aí aquela pessoa assume aquele papel e atenta contra a própria vida. Nossa. Uhum. Então isso explica bastante sobre aquelas pessoas que estão com a seguinte frase na cabeça: não sei o que está acontecendo. Exatamente. É aí. Pegou. E aí... Mas é que tu também não pensou assim, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? A outra lei, vamos pelas leis do amor. A outra lei é a lei da hierarquia. Bom, a hierarquia é a seguinte: avô e avó, pai, mãe, irmão mais velho, segundo, terceiro, quarto, cachorro, gato. A hierarquia familiar, entendeu? Ela não pode ser quebrada. Um irmão, por exemplo, não pode... Por exemplo, um filho não pode se antepor aos pais, por exemplo. Desrespeitá-los na hierarquia. Pai é pai, mãe é mãe, merece o nosso respeito eternamente. Tão simples isso, na verdade, né? Sim. Qual é a novidade que eu tô falando? Nenhuma. Mas como é que a gente esqueceu? Tão clichê, né? Tão clichê, e como é que a gente esqueceu disso, né? Verdade. Tá aí as consequências, né? Esquecemos, estamos sofrendo as consequências, né? Então a quebra da hierarquia traz complicações familiares e terríveis. Eu associo muito, eu particularmente associo muito essa aí com o crescimento da violência e o crime. É a perda a família perdeu a hierarquia, o índice de criminalidade subiu. Disparou, não subiu, né? Disparou. E a terceira lei é do equilíbrio, que daí é dos pais em relação aos filhos. Pai nenhum pode abrir preferência por filho. Ele também tem que reconhecer e ser justo no dar e receber, entendeu? O filho mais velho, o primogênito, ele tem o seu direito de primogênito, o segundo filho tem também, mas assim, ele não pode inverter, por exemplo, ter um outro e a predileção dele quebrar essa hierarquia, que também ele vai gerar... Ter um filho predileto, não pode. Eu não tive essa experiência em ter irmãos, mas isso acontece com frequência, será? Olha, eu sou pai, né, de mais de um filho e sempre me policiei muito nesse sentido de não ter aberto preferências assim, né? Mas como teve
não vou dizer colegas, mas eu vi muitos pais, assim, que... Por exemplo, uma das coisas que acontece normalmente, assim, é aquela expectativa do sexo do bebê, né? E quando isso não corresponde, isso por si só, o feto já sente que não era o sexo esperado. Já dá aquele impacto. Desânimo. Então isso já é uma quebra dessa lei. Então essas 3 leis que a gente falou não podem ser quebradas. E essas 3 leis são o resumo da constelação familiar. Quando quebra essas leis, dá problema para a geração seguinte. Poxa, eu tenho a responsabilidade da minha próxima geração. Olha, mais ou menos. a filosofia chinesa fala que nós temos até a 7ª geração como responsabilidade nossa. Então, o que eu fizer hoje, até a 7ª geração, até a minha 7ª geração, podem pagar porque eu fiz. Podem. Mas não vamos ser tão chineses assim, né? Vamos pensar. Vamos pensar 2, 3 que tá bom. 2, 3 tá bom, já dá um enredo, já dá uma feijoada. Então, ser brasileiros tem jeito, e o jeito é o perdão. É o perdão. Perdão, essa palavra hoje é um pouco complicada. Mas forte, é pesada. É complicado e olha, eu acho que dá um programa só pra falar sobre perdão, né? Porque, meu Deus. Não, e falando sobre perdão, pelo que a gente conversou já, ele é um remédio para um problema muito sério. Que traz outro problema, traz outro problema. Problemas trazem problemas, né? Vários. Esse problema que tá falando aí, eu acho que eu sei o que é. Esses problemas mesmo que a gente estava conversando, que é sobre o envolvimento de drogas, que a gente nunca sabe o que resulta e o que levou até isso. Bom, a gente, dentro desse estudo, e eu tenho a companhia da minha esposa também, né, e dos nossos filhos nesse estudo, e nós somos uma família toda envolvida nessa batalha mesmo, assim, né, e de ter resposta, não para os outros, mas para nós também, sabe? Tudo isso que eu tô aqui no programa falando, eu não me limito a ficar falando, eu tenho praticado isso na medida das minhas possibilidades, dentro do meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha vida familiar. E assim, o problema da drogadição, gente, assim, é muito sério, mas ele existe, eu falei pra ti antes, existe um estado pré-droga. Porque tem muita discussão assim em torno da droga. Mas, por exemplo, a cannabis é a porta de entrada, a maconha é a porta de entrada para todas as outras drogas. Existe uma discussão muito séria nisso, né? Mas existe uma pesquisa científica que fala que não é bem assim. Mas enfim. Não sei o que. Tem muito preconceito, mas qual é o estado pré-droga? Qual é o estado que nos predispõe? Por que uma pessoa... a pessoa começou com tal droga, começou cheirando não sei o que, e depois acabou tomando heroína. Tá, tomando heroína não sei se é um termo que se aplica, mas enfim. Heroína. Eu também ficar discutindo. Usuário. Então, assim, mas qual é o estado que leva uma pessoa a isso? Existem pessoas mais frágeis a isso, com maior tendência e outras não? Será? Sim, existem. E quais são as pessoas que têm essa tendência? Calma aí, Luiz. Calma, muita calma nessa hora. Porque a gente acabou se envolvendo no que é a constelação sistêmica familiar e a gente foi... nem se aprofundamos, na verdade, mas a gente explicou um pouco e já foi o nosso tempo do bloco. Do que a gente iria falar agora, que é justamente sobre a droga. Mas a pergunta que eu vou deixar no ar, então, é para aquelas famílias que... Eu não vou generalizar, mas eu acho que quase 100% de todas as famílias já tiveram algum familiar envolvido com drogas. Sim. Infelizmente. E com certeza você já se perguntou, mas por que tinha de tudo? O que levou essa pessoa a ser um usuário, a se envolver com isso? Tô certo? Essa seria a pergunta? Olha, e a resposta, eu tenho uma resposta bem séria para dar com relação a isso. O estudo da constelação familiar mostra que a grande maioria, mas grande maioria das pessoas que se envolvem com drogas é por causa da ausência paterna. A ausência paterna. Então, nós vamos falar isso no próximo bloco, Luiz, pode ser? Pode. Aí a gente vai falar só sobre a ausência paterna. Tá certo. É um assunto polêmico, hein? É um assunto polêmico e ele tem pingos de verdade. Pingo? Pelo que o Luiz falou ali, eu já... eu acho foi uma chuva. Eu acho que todas as pessoas vão identificar alguma coisa em toda essa história. Faz todo sentido. Sim. Faz todo sentido. Então, não sai daí, que já nós estaremos de volta.